Olá, bem-vindos de volta ao módulo de Fisiologia Renal. No tópico Transporte de água e eletrólitos ao longo do néfron, estudaremos a alça de Henle. O fluido do túbulo proximal deixa o túbulo a 300 miliosmolar e desce em direção à papila pelo ramo descendente da alça de Henle. Nesse trajeto, acontece a saída de água do interior do túbulo para o interstício e a entrada de sódio do interstício para o interior do túbulo. Já na papila, o fluido tubular retorna em 1200 miliosmolar de concentração e entra no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Nesse ramo, que é impermeável à água, o cloreto de sódio é retirado da luz tubular. Como a água não sai, ocorre a diluição desse interstício, que chega ao início do túbulo distal numa concentração de até 80 miliosmolar. A partir desse ponto, se houver necessidade de reabsorção, será liberado o hormônio antidiurético. Senão, o hormônio antidiurético é inibido e esse fluido hipoosmótico em relação ao plasma será excretado. Empregando técnicas imunohistoquímicas, podemos verificar a presença de determinadas proteínas transportadoras em diferentes segmentos do néfron. Nessa figura, podemos examinar a heterogeneidade de proteínas constitutivas em alças de Henle. A cor verde denota a presença de canais para cloreto, enquanto vermelha marca moléculas de aquaporina tipo 1, um canal constitutivo para a água. Vários tipos de aquaporina são expressos nos rins. Aquaporinas tipo 1 nos túbulos proximais, ramos descendente fino de alça de Henle e vasos retos. Aquaporina 2 nos ductos coletores, aquaporina 7 nos túbulos proximais, aquaporina 8 nos túbulos proximais e ductos coletores e aquaporina 11 no retículo endoplasmático dos túbulos proximais. No entanto, apenas a aquaporina 2 é regulada pelo hormônio antidiurético. Os papéis das aquaporinas na fisiologia renal e no transporte de água transepitelial têm sido determinados utilizando-se modelos de animais nocaute para essas proteínas. Esquematicamente, a figura anterior pode ser representada dessa maneira. No painel A, da esquerda para a direita, vemos a representação de um néfron cortical e 3 néfrons justamedulares. Note que nos néfrons corticais não vemos a expressão de aquaporinas tipo 1 no ramo descendente fino da alça de Henle. O amarelo significa ausência e o vermelho presença de aquaporinas tipo 1. Já nos néfrons justamedulares, a expressão de aquaporina 1 é proporcional ao comprimento da alça, mas desaparece antes do início do retorno do ramo ascendente fino, marcado em verde. No painel B, estão representados os vasos retos, indicando aqueles cujo fluxo sanguíneo vai em direção à medula, em verde, e os que apresentam fluxo sanguíneo em direção ao córtex, em vermelho. Note o grande número de anastomoses entre os vasos. Essa arquitetura é fundamental para a manutenção do gradiente osmótico córtico-medular. Vamos examinar as características do transporte transepitelial na alça de Henle na próxima figura. Note que agora estendemos a análise para os ramos ascendente fino e espesso da alça de Henle, em direção ao glomérulo. E, a partir daí, após a mácula densa, passamos aos túbulos distais e conectores e ducto-coletores. No ramo ascendente fino, em vermelho, representamos a expressão de canais para cloreto do tipo 1. Os canais para cloreto do tipo 2, em azul, são expressos em todo o ramo ascendente espesso,
túbulos distais e ducto coletores. No painel da direita, podemos ver a representação esquemática do transporte transepitelial desses segmentos. Iniciando pela parte inferior do ramo ascendente fino, apresenta canais para cloreto com uma subunidade Bartina, tanto na membrana apical como basolateral. A denominação Bartina deve-se à associação do canal CLC-KB à síndrome de Bartter, causada por mutações com perda de função da Bartina. Expressa no rim e no ouvido interno, sua ausência no primeiro gera redução severa da reabsorção de sódio e aumento da excreção urinária de hidrogênio e potássio, levando à alcalose hipocalêmica. No segundo, causa surdez. Portanto, é um canal fundamental para a reabsorção de cloreto e de sódio nesse segmento. O cotransportador NKCC2 na membrana apical carrega a célula com sódio e cloreto às custas do gradiente eletroquímico gerado pela ATPase sódio-potássio localizada na membrana basolateral. A entrada do íon sódio pela membrana apical traz consigo 2 íons cloreto e um íon potássio. Este recircula pela membrana apical, deixando a célula através de um canal típico da medula externa renal. Esta configuração de transporte transepitelial confere uma diferença de potencial transepitelial de aproximadamente 20 mV positivo. O ramo ascendente espesso da alça de Henle também é conhecido como segmento diluidor. Esta denominação deve-se à ausência de aquaporinas na membrana apical das células desse segmento. Observe que, diferentemente dos túbulos proximais, estas células transportam sódio e cloreto da luz tubular para o interstício sem que a água os acompanhe. Dessa maneira, ocorre a diluição do fluido tubular, que chega a ficar hipotônico em relação ao plasma. Portanto, o segmento espesso da alça de Henle está diminuindo a osmolaridade do fluido tubular e aumentando a intersticial, cuja osmolaridade varia em um gradiente contínuo de 300 miliosmolar no córtex renal até 1.400 miliosmolar na papila. A luz tubular, com diferença de potencial positiva em relação ao interstício, confere um gradiente eletroquímico favorável à eletrodifusão de cátions pela via paracelular, que contribui ainda mais para a diluição do fluido tubular e a concentração intersticial. O gerador desse gradiente córtico-medular é o cotransportador NKCC, que causa a separação entre soluto e solvente. No entanto, a sua capacidade de transporte não poderia elevar a osmolaridade medular em até 4 vezes a plasmática. Essa propriedade é conhecida como efeito unitário, capaz de elevar a osmolaridade intersticial até 400 miliosmolar. Para atingir 1.400 miliosmolar, é necessário o efeito multiplicador do mecanismo de contracorrente. O NKCC é o alvo farmacológico de um diurético muito potente, cujo princípio ativo é a furosemida. A partir da mácula densa, inicia-se o túbulo distal. O painel esquerdo da figura representa os segmentos distais de 2 animais, rato e coelho. A mácula densa é representada pelo círculo, tanto em um como no outro. Após o segmento distal inicial totalmente preenchido na cor preta, aparecem as células intercaladas, representadas por semicírculos. Este é o segmento distal final, em cinza, e continua pelo segmento conector, sem preenchimento, e ao longo do ducto coletor. No painel da direita, vemos um corte histológico mostrando a íntima relação do glomérulo com os segmentos dos túbulos distais, com epitélio mais claro e de parede delgada,
e os túbulos proximais, mais escuros e espessos devido às bordaduras em escova. Aqui podemos ver os três tipos celulares que predominam a partir dos túbulos distais finais. No painel superior, vemos uma fotomicrografia de varredura, onde vemos três tipos celulares. A célula intercalada tipo 1 ou alfa, com menor área de membrana apical, secreta hidrogênio através de uma TPase de hidrogênio na membrana apical. A célula intercalada tipo 2 ou beta, com maior superfície de membrana apical, secreta bicarbonato através de um trocador cloreto bicarbonato localizado na membrana apical. A célula principal, além de caracterizada pelo núcleo redondo e central, também é ciliada e apresenta receptores para o hormônio antidiurético e aldosterona na membrana basolateral. Em condições fisiológicas, as células intercaladas tipo 1 predominam em relação às células intercaladas tipo 2. Vejamos agora como o gradiente córtico-medular é gerado. A hipótese de que havia um gradiente osmótico córtico-medular responsável pela concentração urinária foi comprovada por Gottschalk e Mayo no ano de 1959. Realizando experimentos de micropunção, obtiveram amostras de fluido tubular e do sangue capilar para análise da osmolaridade. A explicação para isso implicava na existência de um mecanismo de contracorrente, exibido na figura. O fluido tubular que deixa o túbulo proximal a 300 miliosmolar desce pela alça de Henle em direção à papila, perdendo água para o interstício, e os vasos retos, mais concentrados, cujo sangue flui em direção ao córtex. À medida que o fluido tubular segue em direção à papila, a saída de água para o interstício leva a um aumento da concentração osmolar. A retirada de água do interstício pelos vasos retos garante que as concentrações sejam mantidas nas diferentes profundidades da medula renal. No ramo ascendente espesso da alça de Henle, que é impermeável à água, os íons cloreto e os íons sódio são transportados a partir da luz tubular para o interstício. Seguem por difusão para os vasos retos que descem do córtex em direção à papila, aumentando assim a sua osmolaridade plasmática. Assim, o plasma e o fluido tubular que flui em direção à papila têm sua osmolaridade aumentada, enquanto o plasma e o fluido tubular que fluem em direção ao córtex têm a sua osmolaridade diminuída. No entanto, por ser impermeável à água, o fluido do ramo espesso da alça de Henle é diluído até 80 miliosmolar, enquanto o plasma retorna aos 300 miliosmolar no córtex renal. Vamos construir esse gradiente passo a passo. Esta figura representa o túbulo proximal, a alça de Henle e o túbulo distal. Se não houvesse transporte transepitelial, não haveria diferenças de osmolaridade entre os compartimentos, e o valor seria 300 miliosmolar. Vamos acrescentar agora um transportador no ramo ascendente espesso da alça de Henle, que vocês já conhecem. É o cotransportador sódio-potássio 2-cloretos, o NKCC tipo 2. Agora, o cloreto de sódio é retirado da luz tubular do ramo ascendente espesso da alça de Henle para o interstício, lembrando que este segmento é impermeável à água e ocorre o aumento da osmolaridade intersticial e a diluição do fluido tubular. Por isto, esse segmento é também denominado segmento diluidor. Neste exemplo, a capacidade
de transporte do transportador NKCC para o intracelular e da TPase, sódio-potássio da membrana basolateral para o interstício, gera um gradiente de 200 miliosmolar, 400 miliosmolar no interstício e 200 miliosmolar no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Vamos ver o que acontece se deixarmos essas concentrações equilibrarem. O que observamos na sequência é que, devido ao aumento da osmolaridade intersticial, haverá saída de água da luz do ramo descendente da alça de Henle para o interstício, por osmose. Lembre-se que os vasos retos passam paralelamente aos ramos da alça de Henle, em uma configuração de contracorrente, e retiram o excesso de água intersticial, que sai do ramo descendente de volta ao plasma. Portanto, a osmolaridade do ramo descendente fino, do interstício e dos vasos retos estarão em equilíbrio. No ramo ascendente espesso, que é impermeável à água, a osmolaridade permanecerá hipotônica em relação ao plasma. Vamos começar novamente. Temos aqui a situação inicial, onde todos os compartimentos apresentam a mesma osmolaridade, 300 miliosmolar. Vamos parar o fluxo do fluido tubular e ativar o transportador NKCC. Veja o que acontece na figura da direita. O sódio e o cloreto são retirados do ramo ascendente espesso da alça de Henle para o interstício, que entra em equilíbrio com o ramo descendente fino, como já tínhamos visto anteriormente, só que aqui usamos o artifício de parar o fluxo do fluido e esperar que os compartimentos se equilibrem. Vamos permitir agora que o fluido intratubular volte a percorrer o seu trajeto natural. Notem que, ao liberarmos o fluxo, a entrada de fluido tubular proximal no ramo descendente fino da alça de Henle está com 300 miliosmolar. No ramo ascendente espesso, o fluido, que anteriormente tinha 200 miliosmolar, é empurrado para os túbulos distais pelo conteúdo do ramo descendente fino, com osmolaridade de 400 miliosmolar para o ramo ascendente espesso. Ao atingir o equilíbrio osmótico, interstício e fluido descendente exibem o mesmo gradiente, que varia de 350 a 500 miliosmolar, enquanto no ramo ascendente o gradiente varia de 150 a 300 miliosmolar. Vamos repetir o ciclo mais uma vez. Notem que o gradiente da alça em equilíbrio à direita vai de 325 a 600 miliosmolar, ou seja, a capacidade máxima do cotransportador, ou o efeito unitário, poderia aumentar a osmolaridade até 400 miliosmolar. Já o efeito multiplicador do mecanismo de contracorrente foi capaz de concentrar a medula renal acima da sua capacidade, indo agora até 600 miliosmolar. Vamos repetir o ciclo mais uma vez. Notem agora, após mais um ciclo, que já temos a medula concentrada em 700 miliosmolar. Qual é o fator limitante para a concentração da medula renal? Resposta: o comprimento da alça de Henle. Apenas por curiosidade, saibam que o rato do deserto concentra a urina até 2.500 miliosmolar. Então vamos ao resumo. Notem que nessa figura, além da alça de Henle, estão representados os túbulos distais e coletores. Aqui representamos o gradiente córtico-medular, variando de 300 a 1.400 miliosmolar, e a diluição no ramo ascendente espesso
variando de 1.400 a 100 miliosmolar, chegando a 80 miliosmolar no túbulo distal. A osmolaridade do fluido tubular distal está 3,75 vezes menor do que a plasmática. A partir desse ponto, podemos reabsorver água livre de soluto gerada no ramo ascendente, excretando uma urina tão concentrada quanto 1.400 miliosmolar, ou excretá-la na forma de uma urina tão diluída quanto 80 miliosmolar. Reabsorvê-la ou não depende da liberação do hormônio antidiurético, que aumenta a permeabilidade à água das membranas apicais das células principais a partir dos túbulos distais finais. A figura mostra uma condição onde o hormônio antidiurético está maximamente ativado. A água é reabsorvida ao longo dos túbulos distais e coletores, produzindo urina maximamente concentrada. É isso. Por enquanto é só. Espero que vocês tenham aproveitado e no próximo segmento nós estudaremos os mecanismos de ação do hormônio antidiurético, sobre osmos receptores e liberação do hormônio antidiurético e mecanismos de ação da aldosterona. Até lá!